fazer a demonstração aqui agora de como deve ser feito o cadastro de cliente jurídica com o CNPJ. Primeiramente, a gente vai aqui em Sistema, Estrutura Empresarial, Unidade Empresarial Parceira. Antes de inserir qualquer informação aqui nessa tela, eu vou gerar o Sintegra aqui, que é por padrão. Quando você vai, a primeira coisa que você vai fazer é tirar o Sintegra do cliente para saber qual que é o ramo de atividade dele e em que ele atua com o CNPJ. Eu vim aqui na internet, usar como Sintegra. Claro, já sei de onde que é o cliente, né, de qual estado que é. Eu vou vir aqui no Sintegra. O que eu peguei para fazer a simulação aqui é um cliente do estado de Goiás. Aqui eu vou informar o tipo de consulta que eu quero, né, que é pelo CNPJ. Vou informar o CNPJ, já está pegado que eu já consultei esse cara antes. Selecionar, né, e vou mandar consultar. No Sintegra aqui vai sair basicamente os dados cadastrais do cliente, aquilo que ele preencheu na ficha lá de cadastro, encaminhou aqui para a empresa. Então esses dados têm que bater. Se não bater, o cadastro do cliente tem que ser exatamente o que está aqui no Sintegra. Caso tenha alguma divergência, o processo indicado é que entre em contato com o cliente, que contacte seu contador lá para fazer o ajuste do seu cadastro lá junto à Secretaria da Fazenda com o seu cartão CNPJ. Geralmente costumam ter esses problemas. Mas vamos falar que tanto o cartão CNPJ quanto o Sintegra dele estejam corretos. Então, sendo aqui que de cara eu tenho a inscrição estadual. Beleza. Aqui automaticamente o nome da empresa é a distribuidora de lubrificantes. Não necessariamente as pessoas têm a metodologia de abrir uma empresa e colocar o nome específico, que já fala, mas dá a entender mais ou menos qual que seria o ramo de atividade do cliente. Como aqui está a distribuidora de lubrificante, automaticamente eu já defino que 99,9% esse cara vai comprar mercadoria para revender. Que não quer dizer também que seja isso, entendeu? Que vai definir exatamente o que está aqui na atividade econômica do parceiro. Atividade principal, comércio de atacadista de lubrificantes. Aí tem outras secundárias, né, que também vão falar que ele abriu a empresa como distribuidora de lubrificantes, mas se inscreveu como distribuidora de peças e peças e acessórios para veículos automotores. É que também daria na mesma, né? Não é porque não vai comprar lubrificante, como a gente trabalha com peças e componentes automotivos, isso significa que entende-se que o cadastro dele realmente é um cliente revendedor. Se fosse um cliente não revendedor, que poderia ser laticínios, né? Padaria, transportadora, que mais? Construtora, né? Então, se fosse fora daquilo que a gente atua, entende-se que o cliente vai comprar para consumir. Quando está nesse segmento de transportadora, padaria, laticínios, né? Essas partes que ele não cita nada que dê a entender que vai revender o produto que está adquirindo. Então, feito isso, outra situação que eu tenho que ficar bastante atento é se o cliente está habilitado, né? Está a situação habilitada, que pode estar baixado. Se tiver baixado ou não habilitado, a nota fiscal eletrônica não vai validar. E se existir uma situação de NFE, operações com NFE, também, se eu gerar essa nota fiscal eletrônica, ela também não vai validar. Então, isso aqui é só um exemplo, não significa que esse aqui vai ser o nosso cadastro, só estou fazendo a leitura do Sintegra para entender como é que a gente vai definir no cadastro do cliente lá o tipo de imposto na saída. Isso aqui é importante. Então, eu tenho que deixar isso aqui bem definido para me definir lá o tipo de imposto na saída, que é isso que vai interferir no cadastro. Então, eu defini o cliente que eu vou cadastrar é um revendedor de lubrificante.
Vou vir aqui então pegar o CNPJ teste que eu peguei para cadastrar e informar no cadastro. Como não existe, né, um CNPJ aqui o fictício, eu tiro na internet só para simular, colocar aqui cada teste, cadastro, cliente, CNPJ. Tá, vou colocar um CEP qualquer, vou colocar o número se tiver, o bairro, endereço, né, complementar, quadra 11, utiliza assim, telefone, sem espaço, sem caractere especial, fax você coloca, né, apesar que ninguém usa mais, o celular, forma aqui o número do celular. É imprescindível colocar o e-mail, tá? Tem que ser o e-mail. O e-mail válido. Provavelmente, por se tratar de CNPJ, vai ter serviço de contabilidade. Se você tiver a possibilidade de pegar o e-mail secundário, você já informa aqui. Como, cara, como essa simulação aqui é cliente como revendedor, eu vou colocar um ramo de atividade aqui que já caracteriza, né, que a gente rapidamente identifica que é o cadastro do cara. Aqui vai ter revenda de lubrificantes, né, que é a atividade principal dele. Poderia ser revenda de peças, né? E muda com relação ao imposto. Eu tenho que informar aqui no tipo de imposto na saída. Quando eu coloco ambos aqui, o que vai mudar com relação aos vídeos anteriores, com relação a cadastro de pessoa física isenta e pessoa física inscrita? A CFOP. Quando eu coloco esse tipo de cadastro aqui, o tipo de imposto como ambos, a CFOP automaticamente já vai ser impresso no DANF lá e gerado na sua nota fiscal eletrônica com a CFOP de 5655, ou seja, venda destinada à revenda, destinada para comercialização, venda de lubrificante destinada à comercialização. E o tipo de imposto na entrada, automaticamente tem que colocar normal, porque se eu vendo esse produto numa característica específica de venda, quando esse cara ou esse cliente resolver fazer uma devolução, o sistema vai ter que dar os mesmos tratamentos da nota fiscal de origem. Tá. Mas existe a cliente pessoa jurídica, o CNPJ, jurídica, né, com CNPJ e com inscrição estadual, que não vai revender o lubrificante. Como é que eu coloco o tipo de imposto na saída? Claro, você vai vir cá e alterar para normal. Entendeu? Esse cara não vai comprar mercadoria para revender. Aí cai naquela situação da CFOP, né, que automaticamente vai ser direcionado uma CFOP para consumo, né, vende mercadoria destinada ao consumidor final, 5656. Se for um produto tributado, não vai ter a incidência da redução na base de cálculo e assim por diante. Mas como aqui é uma revenda de lubrificante, eu estou setando ele como ambos, né? Se eu vender o lubrificante para ele, a CFOP vai ser 5 destinada à comercialização, e se tiver algum produto tributado no meio, no pedido, vai existir a incidência da redução da base de cálculo do ICMS. Isso é um benefício fiscal que o Estado de Goiás tem ainda, por enquanto. Tá, vou salvar esse primeiro dado, né, só para conferir, registrar o cadastro. Vou marcar aqui com o cliente, né, automaticamente me habilita a outra aba ali para amarrar o vendedor. Vou aqui na pessoa jurídica, como é um teste e não tem como eu colocar uma inscrição estadual, acredito eu que o sistema vai recusar, quer ver? Vamos colocar uma inscrição estadual qualquer aqui. Você vai fazer a mesma coisa como estava lá no cliente CPF com inscrição estadual fazendo. Você vai permitir. Tá, essa situação aqui ele permitiu. Beleza, a gente vai ver o reflexo disso lá na frente. É só ver esse dado,
Vou marcar aqui a situação cliente, que desmarcou, não sei porquê, e vou vir cá e informar o vendedor que vai atender esse cliente. Vou colocar o vendedor 39, vendedor gerência, também salvar o dado. Simples, o cadastro que pega é só essa parte aqui do imposto, a entrada e na saída para a pessoa jurídica que vai revender. E o que muda aqui quando o cliente vai consumir? Quando você vê lá que é uma padaria, você vem cá e altera para normal. Só isso, mais nada. Coloca inscrição estadual, né, caso existir. Existem algumas situações quando é construtora, não está sendo mais obrigada a ter uma inscrição estadual. Então, quando for uma construtora, por exemplo, não vai ter Sinteg e automaticamente você vai colocar aqui isento. Né? Isso aí depende da sua consulta. Então, eu salvei esse dado. Aí vem para a segunda parte, que é o parâmetro do cliente, né, que tem que ser finalizado. Olha só a diferença. Como eu coloquei a inscrição estadual lá e o cara está como revenda, a gente vai ver que o sistema automaticamente já marcou aqui que ele é contribuinte, entendeu? E eu tenho que setar o tipo, se o cara revende sim ou não. Não significa que o fato de eu colocar lá ambos, ele já vai carregar aqui como revende, não. Eu tenho que vir cá e marcar que ele revende, né, de acordo com o Sinteg, né? Se fosse uma construtora, uma padaria ou uma indústria de laticínio, eu ia deixar aqui marcado como não. Mas como é um revendedor, eu tenho que obrigatoriamente alterar esse campo. A unidade de faturamento tem que ser aquela da unidade de origem da unidade de faturamento. No caso, o cliente é de Goiás e a empresa é de Goiás. A transportadora eu vou colocar como default a pódio, mas existe uma transportadora para cada cliente ou para cada tipo de entrega. A tabela de venda, obrigatoriamente, eu tenho que informar. Vou colocar aqui a Grande Goiânia. E salvar. Feito isso, não menos importante, eu venho, obrigatoriamente, eu tenho que vir cá na ficha financeira e fazer a ficha financeira do cliente. É parte de avaliação da ficha financeira dele. Automaticamente, obrigatoriamente, eu tenho que setar aqui o tipo de situação de cobrança. Se eu marcar aqui todos, vai pegar daqui para cima todos esses tipos de documento. Se eu marcar duplicata bancária, no caso, e vai aparecer para ele só a situação duplicata bancária, carnê, cheque e dinheiro. Da maneira que eu diminuo aqui, eu vou falar que eu vou liberar cheque para ele. Entenderia que a hora que você vai tirar o pedido lá, o sistema vai aparecer para selecionar só cheque ou dinheiro. Vou deixar duplicata a carteira setado. Situação do cliente, tem que selecionar alguma das duas aqui. Vou colocar regular. Verificar sem informar é o prazo médio na venda, que a gente trabalha com 60. Correto? Não posso deixar de informar esse dado aqui. E o limite de crédito, vou colocar aqui, aí vai depender da análise do cadastro do cliente. E, feito isso, eu vou salvar a informação. E assim finaliza o cadastro de cliente pessoa jurídica, CNPJ com inscrita no inscrição estadual na situação de revenda lubrificantes. Se fosse, só para reforçar, se fosse uma padaria aqui, eu iria fazer só essa alteração aqui, ó. Tentaria identificar uma categoria, né? No caso ele é consumidor, mas aqui provavelmente não vai ter padaria, não tem padaria. Vou colocar aqui consumidor, vou colocar consumidor. Se amanhã depois, não, eu quero controlar para quantas padarias eu vendo, quantos ramos de cliente, ramo de atividade padaria eu tenho, tem que ir lá e cadastrar uma atividade. Mas vou falar que isso aqui não tem, né? A gente não trabalha assim. Eu vou colocar definido como consumidor aqui, vou vir aqui alterar para normal, tá? Que não é revenda do nosso produto, e salvo. E na ficha financeira no parâmetro do cliente eu altero se o cliente, aquela perguntinha, revende sim ou não? Não. Padaria revende lubrificante? Não, revende pão, pô. Então salva informação. Então, está aqui demonstrado como é que se cadastra o cliente, pessoa jurídica, revendedor, e cliente, pessoa jurídica, consumidor.